E agora uma questão polêmica aqui, que os outros times brasileiros, os outros torcedores, aí ficam, 51 é não sei o que não existe. E o Palmeiras tem 6 títulos internacionais, queiram ou não, aceitem ou não. Fala, palestra! Enfim, vai começar a Copa do Mundo de Clubes, o Super Mundial 2025. E o Palmeiras estreia amanhã contra o Porto. E hoje tem um jogo de abertura logo mais às 21 horas no horário de Brasília, entre Al Ahly do Egito e Inter Miami, o time do Messi. Então hoje já tem um jogo muito importante pra gente saber qual é o nível desses times, né? Que a gente só tem na base o Messi, que a gente já viu, só que a gente não sabe na prática como é que tá esse time aí, como é que eles estão jogando. Tem também Soares, tem outros jogadores também que a gente não conhece, mas que pode surpreender. E também esse time aí do Egito, o Al Ahly, a gente já jogou contra eles antes em outros mundiais, mas a gente quer ver como é que tá a situação nesse momento, né? Então é muito importante a gente já conhecer o nível desses times que a gente vai enfrentar aí, que é do nosso grupo também. Então a primeira notícia aqui, que caiu como uma bomba aí, que o goleiro destaque do Porto e da seleção de Portugal foi destaque agora no último jogo aí, Portugal e Espanha, onde o Portugal saiu campeão, com o gol do Cristiano Ronaldo também, e o Diogo Costa, aí, o goleiro, pegou pênalti, né, na decisão, e ele tá fora por causa de uma lesão muscular que foi constatada aí na coxa direita. E infelizmente, né, pela questão de um jogador não poder exercer seu trabalho, ele não vai poder jogar, mas pro Palmeiras, ou pro palmeirense, é bom, né, que um goleiro titular não possa jogar, e ainda mais um tamanho desse, um goleiro destaque da seleção portuguesa. Lógico que isso daí é muito variável, pode ser que o reserva também entre e queira mostrar trabalho e jogue muito, vire o Neuer contra a gente, então tem esse lado também. E aqui eu vou trazer um raio-x do Porto, como ele joga, e também vou trazer esse raio-x, que é essa análise aqui que o próprio Porto postou lá no perfil deles no Instagram, mostrando todo o respeito aí ao Palmeiras e também respeito à história, ao futebol do Brasil e do Palmeiras também. Então acompanha essa postagem aqui que o próprio Porto colocou no perfil deles. Antes de seguir aqui, só vou fazer um convite, deixa o seu like, se inscreve no canal, ou se você quiser, assiste o vídeo por completo e chegar no final. Se você gostar, você deixa o like. Se você não gostar, comenta por que você não gostou, o que você queria ver. E também ajuda muito a gente a melhorar para trazer o melhor conteúdo para você, tá bom? Se você der o like pelo celular, vai aparecer no cantinho ali do lado a palavra hypar. Você clica ali, é de graça, aumenta também o engajamento para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então bora aqui para a análise que o próprio Porto postou no perfil deles. Sociedade Esportiva Palmeiras e FC Porto. Então a fundação e o primeiro nome: Palestra Itália, de 26 de agosto de 1914. E aqui o primeiro símbolo que o Palmeiras usou, né? O vermelho, Palestra Itália. Vermelho, branco, verde, lembrando as cores da Itália. E do Porto, né? O Futebol Clube do Porto, de 28 de setembro de 1893, a fundação. As alcunhas do clube: o Palmeiras é conhecido como Verdão e o Porto como Dragões. O estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, tem capacidade para 43.713 lugares. E o estádio do Dragão, 50.033, que é a capacidade aí do estádio do Porto, lá em Portugal. Jogadores com mais jogos é o Ademir da Guia pelo Palmeiras, 902 jogos, contra o João Pinto no Porto, 587 jogos. O jogador com mais gols, o Heitor, fez pelo Palmeiras 326 gols, contra Fernando Gomes aí do Porto, 355, um pouquinho a mais aí, acho que 29 se eu não errei nas minhas contas aqui. Estrangeiro com mais jogos, o atual Gustavo Gomes, 347 jogos, contra o Aloísio aí pelo Porto, 474 jogos. E agora uma questão polêmica aqui, que os outros times brasileiros, os outros torcedores, aí ficam, 51 é não sei o que não existe, que o Palmeiras não tem mundial e parará. E vem o Porto, um time internacional da Europa, que reconhece a história aqui do futebol também e do Brasil, e ele traz aqui que o Palmeiras tem 6 títulos internacionais contra 7 do Porto. Então aqui, o Porto tem 2 Ligas dos Campeões, 2 Liga Europa, 2 Mundiais de Clube e uma Supertaça da Europa. E o Palmeiras tem 6 títulos internacionais, queiram ou não, aceitem ou não, 3 Libertadores, 1 Mundial de Clubes, uma Copa Mercosul e uma Recopa Sul-Americana. Então aceitem e respeitem a história, ou fiquem aí com essa conversinha assistindo do sofá. Sem querer provocar os rivais, mas é o que tá escrito aqui, você pode gostar ou não, mas o que aconteceu aí você fala, e os outros times que também ganharam também são campeões mundiais? Bom, se for o mesmo campeonato, sim, por que não? E aqui os mascotes, né, Viena e o Draco do Porto, e do Palmeiras é o Periquito e o Porco Gobato aí. Então esse raio-x aí que o próprio Porto postou, depois se você quiser conferir,
entra lá no perfil do Instagram deles aqui. E agora vamos pro raio-x de como o Porto chega para jogar esse campeonato aí, essa Copa do Mundo de Clubes. Os pontos fortes, os pontos fracos e essa análise aqui é do pessoal do GE. Então aqui eles falam, né, que o Porto vem com a reabilitação financeira também, algumas brigas políticas, tá respingando dentro do campo, lembrando que o técnico chegou faz pouco tempo, então a torcida do Porto diz que é um dos times mais fracos da história, então a torcida reclama muito, mas é um time europeu e pode sim estar num nível acima do que os times sul-americanos, né? O Porto que já foi destaque aí na Champions League por muitos anos, muitos brasileiros aí foram destaque quando ia sair para a Europa, ao invés de ir direto como vai hoje para Real Madrid, que vai direto para a Premier League, geralmente iam para Portugal, caía no Porto e dali explodia e depois ia para os grandes times da Europa. Era uma passagem, era uma porta aberta aqui, que era certeza de quem saía do Brasil, que vai para o Porto, se vingasse dali, explodia na Europa. E hoje, né, seguiu um pouco, deu uma caída e tal, eles estão se recuperando. Então vamos aos pontos fortes aqui que o GE destacou. A juventude e a velocidade. O time do Porto, que tem uma das principais características, a velocidade no ataque, tem a utilização dos pontas muito comum pelo técnico Martin Anselmi. Então tem que ficar muito atento nos laterais, que eles jogam muita velocidade também com pontas, né? Pontas abertas ali. E tomar cuidado com bola na costa, por questão de velocidade. Os atacantes da equipe têm uma idade média baixa. Então aqui, ó, correria. Se você colocar uma zaga ali mais cansada, então tem que ficar esperto com o lateral, né? Porque se não tiver uma cobertura, pode ser que tenha essa velocidade atrapalhe. Então o Samu tem 21 anos de idade, ele marcou 25 gols em 42 jogos na temporada, que finalizou agora recentemente. Outro detalhe aqui, fazendo uma pausa, é que os times europeus estão em fim de temporada, então enquanto a gente está na metade aqui no meio do ano, lá eles estão no fim da temporada e agora vai começar a próxima em junho. Então pode ser, tanto é que eu trouxe um vídeo aqui recentemente sobre a análise dos europeus sobre os clubes sul-americanos e eles falavam isso, que o time brasileiro tem vantagem, os times sul-americanos têm a vantagem do calendário, né, que a gente tá no meio de temporada, agora é que tá começando a embalar, e eles já estão no final, então muitos times aí vão vir com jogadores mexidos ali, tem jogador que chegou agora também na janela, tanto que é o caso do Porto, na última janela extra que abriu, que fechou no último dia 10, mas muitos jogadores já cansados da temporada aí, seria como se fizesse aqui o outro Mundial, né, o outro Mundial que a gente chega lá no final do ano, já chega cansado da temporada, e eles estão no meio da temporada, então esse Super Mundial vai inverter agora a gente que tá no meio da temporada e eles estão no final. Outro jogador que é destaque, o meia Rodrigo Mora, tem 18 anos, virou titular e tem 32 partidas com 10 gols e 4 assistências. O camisa 10, Fábio Vieira, com passagens pelo Arsenal, tem 25 anos. Então aí em 3 jogadores aqui, 21, 18 e 25 anos. Tem que ficar muito atento. Quem chegou agora é o Gabri Veiga, que foi contratado na última janela, como eu falei. O meia espanhol surgiu no Celta de Vigo e chamou a atenção de diversos clubes ao redor do mundo, como Barcelona, City, Liverpool, PSG, mas acabou se transferindo para o Al-Ahly. O Al-Ahly da Arábia, não é o que está no grupo do Palmeiras, o Al-Ahly do Egito, esse aqui é o da Arábia, em 2023 por valores na casa dos 40 milhões de euros. Então, ele chegou agora aí, vamos ver, pode ser que não encaixe ainda no time, né, faz pouco tempo, mas é um destaque aí que chamou a atenção de vários clubes na Europa. Sobre as variações táticas, uma das virtudes do Anselmi, que é o treinador, é a variação de jogo de acordo com o adversário. Então eles não têm um esquema fixo. Dependendo do adversário, eles podem mudar o estilo de jogo. Que é interessante, né? Se você pegar um adversário que corra muito, você vai prestar mais atenção nessa marcação. O time que joga mais retrancado, você vai ter que jogar com outra estratégia. Então, dessa forma que o Martin Anselmi trabalha. Desde que despontou no Independente Del Valle, campeão sul-americano sobre o São Paulo em 2022, e da Recopa em 23 sobre o Flamengo, o técnico se notabilizou pela coragem. Então o técnico aí já tem histórico contra os times brasileiros aí, já conhece como é que funciona, então tem que ficar muito esperto. Então aqui é o técnico, Martin Anselmi, que chegou no meio da temporada atual. Aqui também traz destaque para outra característica que vale lembrar do Anselmi, que no Porto não é diferente, é que os goleiros dos times dele sempre jogam muito com os pés, então o jogo com os pés, então tem que ficar atento aí na marcação alta, porque eles sempre vão sair com o goleiro. Foi importante fazer essa pressão alta e também não tomar a bola na costa, né? Se eles fazem pressão, a gente faz pressão alta e eles têm um time com muita velocidade, então tem que ficar atento nessa questão da volta também. Sobre os pontos fracos, vamos ver aqui, o setor defensivo é um ponto de atenção que o Porto terá na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Na Liga Europa, por exemplo, o time sofreu 15 gols em 10 jogos, e não conseguiu ir longe na competição. Então sofreu 15 gols em 10 jogos. É uma média altíssima. Então é um ponto interessante pro Palmeiras olhar aí, pro Palmeiras ser corajoso, né? Outro detalhe que a gente tem que lembrar. Como que o Palmeiras vai chegar nesse jogo? Se ele vai jogar com medo, se vai chegar apertando em cima. É lógico que o Palmeiras vai querer entender primeiro o adversário, sentir.
como é que vai ser esse desafio, mas eu espero que o Palmeiras não jogue com medo, que jogue, lógico, não vai ser igual o louco, ir pra cima direto e sem prestar atenção na defesa, mas é importante que você mostre também que você tem força, não ficar só na retranca ali esperando eles atacarem. Aí aqui no último clássico mais importante de Portugal, o Porto perdeu de 4-1 pro Benfica em casa e escancarou as dificuldades da equipe. Martin Anselmo pediu desculpas e confessou que precisava melhorar no quesito. Outro detalhe aqui que eles falam que falta de compactação. O treinador argentino opta muitas vezes por pressionar em linha alta e saída de bola do adversário e acaba deixando buracos no meio de campo em razão da distância dessa primeira linha de pressão com 5 jogadores. Então eles querem falar o quê? Vai 2 em cima e fica os 3 no meio, ou vai 3 em cima ali, né? Os 2 pontas e o travante, e os 2 do meio fica ali muito espaçado ali da linha de defesa. É o que eu falei anteriormente. Então se você vai dar pressão alta, você tem que ficar muito esperto com esse espaço, né? Tem que ser um time compacto. Que era muito o que o Palmeiras fazia, mais ou menos, acho que 2022, né? 2022, que o Palmeiras, ele era um bloco. Hoje não faz mais tanto, ano passado também, muito menos. O Palmeiras, em 22, ele jogava em bloco. Quando roubava a bola, subia todo mundo, descia todo mundo. Sempre tinha uma opção de passe. E esse é o segredo ali para você conseguir, né? Ter essa pressão com força. Que você perde a bola, você consegue recuperar rápido. E é importante que você tenha esse volume lá. E se você der uma brecha para um cara que pensa muito rápido, você viu o Fluminense contra o City lá, o Fluminense com a bola, toca a bola de um lado pro outro, quando perdeu a bola em uma jogada, o pessoal com 2, 3 segundos botou a bola dentro da área e a caixa, e aí não tem como você correr atrás mais, né? Então se a gente bobear em um lance, a chance de você tomar um gol ali é muito grande, porque eles vão vir com pressão e rápido. Bom, só essa análise mesmo, então trazendo esses detalhes, as últimas informações. A ansiedade tá gigante, daqui a pouco a gente vai acompanhar aí o time do Messi pra gente ver essa estreia do Mundial. A gente vê essa estreia do Mundial pra gente sentir mais como é que tá esses clubes aí, que a gente, sinceramente, eu não acompanho o jogo do Inter Miami, a gente só vê alguns lances ali. Não sei como é que tá, se o Messi realmente tá jogando bem ainda, se o Soares tá bem. O Soares a gente já enfrentou aqui quando ele jogava pelo Grêmio, então a gente tem essa curiosidade também. Então hoje é um ponto importante pra gente acompanhar, pra sentir de fato a dificuldade desse grupo do Palmeiras. Porque teoricamente na cabeça da maioria dos torcedores Palmeiras e Porto são os principais nomes aí. Comenta aqui embaixo, você acha que o Palmeiras passa em que posição no grupo? Em primeiro, passa em segundo, ou você acha que não vai passar? Vai que você é torcedor de outro time e caiu nesse vídeo aqui. Qual posição você acha que o Palmeiras vai passar? E além disso, os outros brasileiros de todos que estão aí, dos 4, quem você acha que vai mais longe? Você acha que tem capacidade de um brasileiro ganhar? Então agora é a hora de você deixar o like. Se você gostou, se inscreve no canal. E aí, junto com o seu comentário sobre o jogo do Palmeiras, comenta aqui uma sugestão de vídeo ou melhoria, o que você queria que eu trouxesse no vídeo, para poder trazer o melhor conteúdo para você, que isso ajuda muito a gente a produzir o melhor conteúdo que você goste, que você pare para assistir ali, e não fique perdendo tempo ali zapeando e procurando o vídeo, tá bom? Compartilhe o vídeo se possível, talvez eu traga aqui depois uma análise depois do jogo do Inter Miami, não sei se hoje ou amanhã, então ativa o sininho para você receber o nosso próximo vídeo. E eu te espero no próximo vídeo.